A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todo. O ide e pregai o Evangelho e o que significa Evangelho. 1 Pedro 4,17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 2 Pedro 2,1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2,2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Sabemos que o único caminho está em Jesus Cristo, que nos traz a verdade através do Evangelho, que nos conduz à vida eterna. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta que o Espírito Santo nos faz: o que é Evangelho? Tentem fazer esta pergunta entre vocês e muitos terão uma grande surpresa. O Espírito Santo nos ensina que Jesus, ao dar início ao seu ministério, comissionou discípulos e não mais profetas. Revela Mateus 11,13, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então o que acontece? Profetizaram até João. Vamos ver o que revela o Evangelho de Marcos 1, versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. No versículo 15 de Marcos 1, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Lucas 24:25. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração para crer em tudo os que os profetas disseram. Lucas 24:26, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Lucas 24:27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Dele quem? De Jesus. Então os profetas confirmaram a vinda de Jesus. O que o Espírito Santo nos ensina com relação ao Evangelho de Lucas 16:16. Além, os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Deus limitou profetas até João. Ninguém recebe mais o título de profeta, porque está limitado por Deus até João. Portanto, após essa duração, é anunciado o reino de Deus através de Jesus, no que ele comissiona discípulos, ensinando a eles uma única doutrina que está revelada no Novo Mandamento. O apóstolo João revela em 2 João 9 o que ele aprendeu de Jesus. Foi um dos discípulos que estavam lá com Jesus. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho.
Então o Espírito Santo nos revela a respeito de 1 Pedro 4,17. É tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e primeiro começa por nós. E que devemos afastar heresias destruidoras que estão negando até o Senhor que os resgatou. E o Espírito Santo ainda nos ensina de que forma estão negando. Negando quando não pregam o Evangelho, porque não sabem o que é Evangelho. Negando quando não pregam o único ensino deixado por ele, considerado doutrina de Cristo. E o Espírito Santo nos ensina aonde está esta doutrina. Mateus 5,1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus 5,2, e ele começou a ensiná-los dizendo... Aí nós damos continuidade em Mateus 5, do versículo 3 ao 16. Agora vamos ver o que revela o versículo 17, 18 de Mateus 5. Usam esses versículos considerados doutrina de Cristo na justificativa de estarem na lei. Não é o que o Espírito Santo nos ensina. No versículo 17, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o que o Espírito Santo nos ensina já foi cumprido. Busquem o Evangelho de Lucas 24, 44. Jesus lhe disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 45. Então lhes abriram o entendimento para compreender o que? As Escrituras. Passamos a entender o significado do que é Evangelho. O entendimento do ministro e testemunha Paulo também foi aberto, dando a ele o significado de Evangelho. E quando eu falo ministro e testemunha Paulo, é porque ele recebeu um novo título, revelado em Atos 26, 16. Agora o que Paulo revela em Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse é o entendimento que o Espírito Santo tem nos dado para o presente. O nosso entendimento passa a ser aberto quando praticamos a vontade de Jesus, ao aprendermos a sua doutrina. Revelada em Mateus, do versículo 1 ao 48. Mateus 6, do versículo 1 ao 34. Mateus 7, do versículo 1 ao 27. E eu aqui deixei separado o versículo 28 e 29. Vamos ver, presta atenção que revela os versículos 28 e 29 de Mateus 7. Versículo 28. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. Então logo o que Jesus ensinou lá em cima no monte aos seus discípulos é considerado uma doutrina de Cristo. Então o que o Espírito Santo nos ensina é que este ensino é considerado uma doutrina de Cristo. O versículo 29 de Mateus 7 revela porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, aqui Jesus já faz uma comparação com relação aos escribas. Mateus 6,33,
mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como buscar a sua justiça? O Espírito Santo nos ensina que a doutrina ensinada por ele lá no monte aos seus discípulos, com a autoridade exercida por ele, era diferente a dos escribas. Esse é o mistério revelado no tempo em que Deus quer revelar. Assim o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo ainda nos ensina que a revelação de Mateus 5:20, que também faz parte da doutrina em que Cristo ensinou aos seus discípulos, e o mesmo exemplo ele deixa para nós. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mediante essas revelações, aprendemos que Jesus, após ter ensinado aos seus discípulos, ele desceu do monte. Revela Mateus 8:1. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então é confirmado na Bíblia, dentro do Evangelho, novo mandamento, qual o ensino deixado por Jesus para nós, ensino este no qual ele fez aos seus discípulos. Então ele passou a fazer os milagres após ter descido do monte. Desta forma, assim o Espírito Santo nos ensina. Devemos aprender a doutrina de Cristo, a mesma ensinada por ele na formação dos seus discípulos, para que possamos fazer os milagres, porque sem ele nada podemos fazer. No livro de Atos 1:2, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A pergunta que o Espírito Santo nos faz: quais os mandamentos? São os ensinos dados por ele lá em cima no monte, considerado doutrina, e que após descer, deu continuidade acompanhando dos seus discípulos. Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos são estas? São exatamente os ensinos deixados por Jesus a partir de quando ele subiu ao monte. Foi lá, ensinou, desceu, deu continuidade, os discípulos acompanhando ele, aprendendo. E muitos fizeram milagres. Por quê? Porque estavam na vontade de Deus, através do seu Filho. Atos 17:19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Se passou também com o ministro e testemunha Paulo, depois que ele entendeu o que é evangelho. 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Estão se perdendo enquanto não estão fazendo a vontade de Jesus dentro dos ensinos deixado por ele, considerado doutrina de Cristo. Então, o evangelho, ao ser revelado, não estando mais encoberto, cuja doutrina teremos que pregar em obediência ao reino de Deus, seguindo o exemplo de Cristo.
fora do evangelho, é considerado heresia destruidoras, no qual será blasfemado o caminho da verdade. Quer a maior prova do que é revelado num dos versículos que faz parte da doutrina de Cristo? Revela Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Este versículo aqui é um dos versículos que faz parte da doutrina de Cristo, no qual ele, quando subiu o monte, ensinou aos seus discípulos. Deram conhecimento. Jesus deu conhecimento a eles. Vocês irão pregar o evangelho, porque o evangelho excede o quê? Os ensinos dos escribas e fariseus. Esse é o mistério que muitos vão ter surpresa. Estão tendo surpresa com o que está acontecendo no mundo. Aguarde mais essa surpresa. Assim o Espírito Santo nos ensina a ter conhecimento do que Jesus deixou escrito, nos ensinando que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus para podermos entrar no reino dos céus. Está escrito por Cristo no Evangelho. Algumas revelações deixadas por Cristo nos abrem esse entendimento. Mateus 23:1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Mateus 23:2. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não o fazem. Está revelado em Mateus 23:3. Peguem lá o Evangelho, vão ler, dê continuidade. Vai lá de Mateus 23, do versículo 4 ao 12. Olha o que revela Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, é o que está revelado no Evangelho. Fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Vai lá ver o que Jesus combate com relação aos escribas e fariseus. Vão lá ver dentro do Evangelho o que os escribas e fariseus fizeram com Jesus, questionaram Jesus. Não, esse é o entendimento que o Espírito Santo nos dá. A nossa justiça passa a exceder a dos escribas e fariseus quando passamos a entender o que o Espírito Santo nos ensina com relação ao Evangelho. O Evangelho, seu significado, são 4 livros da doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo, existente no Novo Mandamento. Fora disso, estaremos fora do que Jesus determina com relação a ir de pregar o Evangelho. Está escrito, está lá, ó, os olhos sendo abertos. Numa situação em que o mundo está passando, porque tudo está escrito. Tem que haver mudança. Tem que fazer a vontade de Jesus com relação à pregação do Evangelho. Portanto, todos os exemplos revelados em que Cristo ensinou aos seus discípulos são os mesmos ensinos deixados para nós aprendermos e sairmos da desobediência, como revela 1 Pedro 4,17, e eu aqui só vou revelar o final, que ele diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Uma desobediência que trará com cumprimento a revelação de Mateus 5,20. Está escrito que Jesus ensinou o mesmo versículo que Jesus deixou de ensino aos seus discípulos, chega para nós.
Então eu tenho que ter conhecimento que através do Evangelho, o novo mandamento, aprendendo a doutrina de Cristo, eu tenho certeza de que a minha justiça está excedendo a dos escribas e fariseus, pois foi o ensino deixado por Jesus. E se cumprirá o que Jesus revela. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. 2 Pedro 2,3, por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Triste quando nós vemos obra de Deus sendo negociada. É triste. É triste o que nós estamos vendo agora, as consequências que o mundo está passando. É triste por aqueles que terão oportunidade mais lá na frente ainda ver coisas piores. Pois é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Oide e pregai o Evangelho é ter conhecimento da doutrina de Cristo, na qual ele mesmo, quando pregou, com autoridade, excedeu a dos escribas e fariseus. Passaremos a ter a autoridade dada por Cristo, como fizermos a vontade de Jesus, com a pregação do Evangelho Novo Mandamento, aprendendo da doutrina de Cristo e ensinando daqui para frente esta doutrina. É o que o Espírito Santo deixa para este momento, no qual eu agradeço por mais essa vitória, em nome de Jesus.